Boa noite a todos. Como de costume, nós vamos fazer uns segundinhos de silêncio e vamos fechar os nossos olhos, só para deixar lá fora os nossos problemas, nossas aflições, para que a gente vá se ambientando com a atmosfera aqui da nossa casa, acerenando o nosso coração, fortalecendo-nos e aumentando também a nossa compreensão sobre os temas que nós vamos abordar na noite de hoje. Que Deus nos ilumine, nos ampare, nos guie e nos fortaleça, hoje e sempre. Que assim seja. Muito bem, gente. Hoje nós vamos iniciar o capítulo 105 do livro Pão Nosso, cujo trechinho do Evangelho está em Marcos, capítulo 12, versículo 29. O título chama-se Observação Primordial. Vamos lá. Vamos discorrer um pouquinho sobre esse título. Quantas vezes na nossa vida nós passamos por inúmeras situações e não nos damos conta dos porquês? Seja por um desemprego, seja por uma doença familiar, seja por um abandono, seja por uma traição. Tudo nessa vida tem um porquê. E mesmo que a causa a gente não consiga detectar, tudo concorre para o nosso bem. Absolutamente tudo concorre para o nosso bem. O que nos falta às vezes é a observação sobre o que está acontecendo na nossa vida. A gente não para refletir os porquês e acha ou julga que tudo que acontece à nossa volta é decorrente ou do mundo que nós vivemos, ou das pessoas que nos cercam, ou da imperfeição alheia, nunca por nossa culpa. Costumamos fazer isso. E por que a gente costuma terceirizar? Porque a gente não erra. Por causa disso, a gente não erra. Isso quer dizer o quê? Presunção ou ingenuidade. Não vou falar ignorância não, que é muito forte, mas ingenuidade. Por que ingenuidade? Porque a gente acha que a gente está no topo, que a gente sabe tudo, que o nosso ponto de vista é o correto, o nosso jeito de ser é o correto, o jeito de tratar as pessoas é o correto, o jeito que nos relacionamos está certinho. Nós conseguimos desculpar todos os nossos erros, todos os nossos equívocos, dando a eles uma justificativa, mas nunca do outro, o porquê o outro fez aquilo. A gente costuma saber sobre nós e a gente sabe quase nada do outro. Por quê? Tudo eu quer dizer o quê? Tudo eu quer dizer egoísmo, egocentrismo. O mundo gira em torno de nós. Pois é, mas falta de indulgência. O que é indulgência?
perdão para as faltas alheias, compreensão para com o próximo, colocar-se no seu lugar, a tal da empatia, né? Pois é, se nos falta, quando gira-se tudo em torno de nós damos justificativas, mas elas são totalmente errôneas. Que papel é o nosso no universo? Qual que é o nosso papel? Já paramos para pensar nisso? Por que eu estou aqui? Por que eu estou no Centro Espírita? Hoje, dia 29 de outubro de 2024. O que eu estou fazendo aqui? Já paramos para pensar nisso? Tem um objetivo? Temos objetivo. Mas muitos vivem a vida inteira sem saber o que querem. Muitos ainda estão presos a mundo de sensações, mas falta o raciocínio, o despertar da consciência. Então, quando nós falamos observação primordial, vamos ver o trechinho aqui do Evangelho que relata esse assunto, para a gente poder discorrer um pouquinho melhor. É uma fala de Jesus que diz assim: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, ó Israel, o Senhor é nosso Deus, o Senhor é um só. Se a gente ler bem ao pé da letra, o que a gente vai tirar daqui? Só existe um Deus, Deus único, ponto, acabou. É uma afirmativa que acabou ali. Só existe Deus único. Então, os deuses demais, os outros que pintam-se por aí, não existe. É esse o legado? É essa mensagem, simplesinha assim, que foi deixado para nós há 2000 anos, para a gente chegar agora e falar assim: só tem um Deus. É isso? Não é, né? É muito mais que isso. Então, é isso que nós vamos procurar agora entender. Ouve, ó Israel. Quem é esse ó Israel? São todos nós, é aquele povo. É o povo de Deus. Todos nós somos de Deus. O Senhor é o nosso Deus. É nosso Deus. O que é Deus? Quando a gente estuda o Livro dos Espíritos, está lá a melhor definição possível sobre Deus. Deus é o quê? Essa é a mais fácil de todas as perguntas do Livro dos Espíritos. É a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Perfeito. Então, o Senhor é o nosso Deus. É a inteligência suprema. Quer dizer, quem nos guia é aquela inteligência suprema. Não existe nada superior. Mas ele tem alguns atributos a mais. Dentre os que eu gosto mais de citar, além de ser onipresente, onisciente, onipotente, é o seguinte: soberanamente justo e bom. Justo, que não pratica injustiça. Perfeito, soberanamente justo e bom. Não faz nenhuma maldade, não faz nada de ruim para os outros. Então, se não faz nada que seja injusto e nada que é ruim, esse é o Pai perfeito. E por que nós sofremos, nós nos revoltamos? Por que ainda a gente acha assim: nossa, que mundo ruim, está tudo ruim? Tem um carro de 2022, semi-novo, mas está ruim. Tem uma casa de 10 cômodos, mas está ruim. Por que a gente reclama tanto? Porque está ruim aqui. Por isso que a gente reclama. A gente precisa que algo de fora venha a nos completar. Porque aqui dentro está uma bagunça. É isso que nos falta. Falta aquilo. Se a gente olha pelo mundo e reclama, a gente não está reclamando do mundo. A gente está reclamando de nós mesmos. Por isso é primordial a observação. Observar, entender, compreender. Se há alguma coisa errada,
Não é no outro que nós vamos apontar, mas em nós mesmos. Imagine se Deus fosse aquele Deus que nós estamos acostumados desde os tempos primários, aquele Deus antropomórfico, barbudinho, cabelo branco, não usa nem uma tintinha para dar uma melhorada no visual, né? Aquela roupinha esvoaçante, nada a ver, né? Pois é, como é que a gente cria uma visão dessa tão limitada? Porque nós somos limitados. Nós somos limitados. Nós não podemos comparar a criação a nós. Isso é o auge da ingenuidade. Bom, mas a partir do momento que nós compreendemos um pouco o que é Deus, nós sabemos da sua justiça, sua lei de justiça e de bondade, a gente começa a aceitar a vida como ela é. E outra coisa que tem que se despertar em nós é saber como nós somos, saber onde estão as nossas limitações para que a gente possa corrigi-las. Porque a gente fica esperando e fica esperando que tudo aconteça, que tudo melhore, que o governo cuide de nós, que a herança chegue, que o patrão aumente o salário, que a aposentadoria chegue logo. A gente só quer as benesses materiais, para que haja uma estabilidade, aquela ilusão passageira de que se ficar daquele jeito, tudo vai ser bom. Não vai. Se instituísse aqui nesse instante o seguinte: a partir de agora, a partir desse mês, 31 de outubro, todos vocês vão receber uma remuneração de R$500 mil por mês, para fazer o que bem quiser e para serem felizes o resto da vida. Quem que vai ser feliz? Vocês querem mais que 500 mil por mês? 600 mil. Melhorei, ó. Melhorei, estou sendo generoso. Dá para ser feliz o resto da vida com esse dinheiro? Olha, é uma boa grana. Se eu arrumasse uma remuneraçãozinha dessa para vocês, vocês iam ser felizes o resto da vida, até o último suspiro, rindo até nas orelhas. Vão ser? Não. Não vão ser. E o que falta? É só perguntar para quem que tem muito dinheiro, muito poder, muita riqueza, muitas posses. Pergunta. Se tiverem a oportunidade de conhecer alguém assim, pergunta: você é feliz? Plenamente feliz? Não é. Porque não é da nossa natureza. Nós não somos matéria. Isso aqui é tudo virtual. Imagine que isso aqui é uma nota de R$100. É um pedaço de papel com desenho. Quem dá esse valor que tem essa nota de R$100 é virtual, ela não existe. A gente que dá o valor a ela. É um pedacinho de papel. Então, o que é realmente nosso e que nunca vai perder valor, nunca vai desvalorizar? As nossas conquistas, o que nós nos tornamos, o que nós somos. Por exemplo, hoje já temos algumas noções de educação, não temos? Vamos lá. Diz uma coisa, uma conduta de higiene que a gente faz regularmente, é uma coisa totalmente normal. Tá, lembrei de uma aqui, básica. Lavar as mãos antes das refeições.
Acho que todo mundo faz isso, ok? Se vocês fossem viajar para um determinado país, do mundo aí, e não tivesse esse hábito, ok? Não tivesse esse hábito de lavar as mãos antes das refeições, vocês lavariam as mãos? Eu não tenho. Eu costumo de fazer isso. Independente. Mas a gente lava a mão porque tem um motivo. Não é um... Exatamente. A gente sabe o motivo. Tem um motivo. Então você vai deixar de lavar porque o outro não lava? Não. Uma coisa básica. Ok? Então, aquilo que nós conquistamos, agora falando de dentro de nós, o nosso íntimo, aquela nossa conduta, aquele nosso jeito de ser, uma vez que conquistamos aquilo lá, entendemos como que funciona, a gente não deixa de usar. Se você for realmente honesto, você não vai agir com desonestidade. Mas tem muitos que falam que são honestos, mas na realidade não são. Na hora da prova, eles caem, eles pecam. Mas, quando você adquire uma virtude, você não a perde. Ok? Então, eu vou fugindo do tema, né? Eu vou para um lado, para o outro, vou fugindo. Volta para o tema. Ouve, o Senhor é o nosso Deus. É aqui que eu estava. Então, nós já sabemos os seus atributos e nós somos o que? Uma imagem e semelhança dele. Então temos os seus caracteres a serem desenvolvidos. E não há outro caminho a chegarmos. O Senhor é um só, quer dizer, não tem outro caminho. Não quer dizer assim, Deus é um só. Não leva ao pé da letra a frase. É que para se chegar aonde nós precisamos chegar, o caminho é único. E foi dado para a gente um manual de instrução, que chama-se a Boa Nova, o Evangelho, que nós vamos seguir, nem que seja na marra, nem que seja com o decorrer dos séculos, a vida vai ter mecanismos para nos colocar nesse caminho. Vamos lá, vamos ver que Emmanuel nos fala sobre esse tema. Replicando ao escriba que o interpelou com relação ao primeiro de todos os mandamentos, Jesus precede o artigo inicial do decálogo de observação original que merece destacada. Antes de todos os programas de Moisés, das revelações dos profetas e de suas bênçãos, de suas próprias bênçãos redentoras no Evangelho, o mestre coloca uma declaração enérgica de princípios, conclamando todos os espíritos ao plano da unidade substancial, alicerçando o serviço salvador que ele mesmo trazia das esferas mais altas, proclama o Cristo à humanidade que só existe um Senhor Todo-Poderoso, o Pai de infinita misericórdia. Vamos tentar só esse trechinho final. Pai de infinita e misericórdia. Pai. Quer dizer o quê? O que gerou, o que criou. Então, nós, criaturas. Infinita. Pensa numa coisa que não vai ter fim. Não é os nossos carnezinhos, não. Os carnezinhos vão ter fim. Um dia vai acabar. Mas aquilo que não tem fim vai ser para sempre. Infinita. O que? Misericórdia. Por que infinita misericórdia? O que é misericórdia? Qual que é a definição que a gente pode dar para misericórdia? Uma nova oportunidade? Uma nova chance? Uma piedosa chance para se prosseguir?
Então, quando nós erramos e falamos, Deus tem de misericórdia de nós, quer dizer o quê? Dá uma outra chance aí, né? Mais ou menos trazendo para o nosso português, meio chulo. As pessoas estão assim, fechou uma porta, uma janela, é uma oportunidade. Tem um olhar, Sim. né? Conseguir enxergar essa oportunidade. Pois é. O Hugo fez uma apresentação domingo, não sei se vocês assistiram, falando sobre o Jerônimo Mendonça, que interessante a gente ver por esse prisma. O Jerônimo Mendonça era um cara fortão, atleta, boa pinta, que chegou em determinada idade e começou a atrofiar toda a sua musculatura, né? E ele passou a perder os movimentos. Se a gente olhar por um ângulo, a vida dele acabou. A partir de então, só vivia deitado e teve dores atrozes até o final da vida. E, pasmem, depois que ele morreu, voltou para o plano espiritual, ainda continuou por algum tempo os reflexos daquilo que ele viveu aqui. Aí, mas tirando essa parte final, quando você olha que aos 18 anos de idade ele é atacado por uma doença que não tem volta e só vai atrofiar tudo, só vai ter dores o resto da vida, o que a gente pensa? Pô, acabou. Onde que tem misericórdia aí? Não tem. Qual que é o destino final dele? Era o desenlace, era a morte. Como? Por muito sofrimento. Tá, cadê a misericórdia? Apontem para mim, onde que está a misericórdia de Deus? Conclua. Tá aí. A grande oportunidade da melhora que ele teve encarnado, que vai continuar pelos tempos do outro lado, e ele vai se regenerar. A palavra-chave é regeneração, então. A misericórdia está aí na regeneração. Então ele está tendo essa oportunidade, que é uma oportunidade difícil pra caramba. Muito difícil. Que poderia levar 1, 2, 3, 4, 10, 15 encarnações e ainda não ser sanado o seu débito. Se a gente olhar por esse prisma, cadê a misericórdia? Se a gente olhar num curto espaço de tempo, essa vida não tem misericórdia, né? Vai viver o resto da vida só com dor e sofrimento. Só que a misericórdia está aqui, está justamente aí, como a Mariana já falou. Porque ele está tendo a oportunidade de resgatar os malefícios feitos no pretérito, que foram bem piores que isso. Bem piores. Não é misericórdia? Quantas vidas ele ceifou? Milhares. Quantas vidas foram envolvidas nesse processo de reajuste agora? Uma. A dele. Com um adendo. A obra que ele fez, ele gerou para milhares de pessoas. Conhecido no mundo espírita, com um enorme exemplo, criando centros, 3 centros espíritas, 6 obras, diversas creches, uma rádio espírita, tem muitas outras contribuições para a palestra, Então, a misericórdia está aí. Ele teve a oportunidade de, com uma vida, resgatar milhares de vidas através do exemplo. Isso não é misericórdia? Imagine se fosse olho por olho, dente por dente.
No Egito Antigo, lá quando ele era bonzão, ele mandou matar 10 mil pessoas. 10 mil mortes. Olho por olho, dente por dente. Fez para esse? Não tem mais o menor sentido. A lei que nos rege é de misericórdia. É o tal negócio, você tirou do lugar, você coloca no lugar. Então aqueles que você desajustou, enquanto não estiverem ajustados novamente, a sua consciência não vai estar quites. Isso é uma coisa natural. Não, tem que reparar. Tem que reparar. Por isso, aqueles que estão em trabalhos coletivos, tipo assim, um político, que a gente tanto gosta, né, são os que precisam mais das nossas orações, são os que ganham mais os nossos xingamentos, mas são os que merecem mais as nossas orações. Por quê? Eles estão endividando no coletivo. Cada vez que passam a mão em algum dinheiro de alguma obra assistencial, ele está se comprometendo com todas aquelas pessoas que foram lesadas. No futuro, vão ter que reajustar. Se chover falar também, a gente vai pegar muito pelos políticos, e ver nessa temporalidade o sofrimento desses homens depois desse. Eu já recomendei uma leitura aqui de um livro do André Luiz Ruiz, se eu não me engano, eu não sei se é o Despedindo-se da Terra, eu sempre confundo, ou Herdeiros do Novo Mundo, que retrata, no comecinho do livro, o funeral de um político. Já falei desse livro. Ali você vai acompanhando no livro inteirinho a trajetória desse político no plano espiritual. Aí vocês vão ver o quanto que é fácil errar nesse campo. Se tem que ter misericórdia ou não. E o mais interessante é que nessa trilogia apareceu lá um outro político no final do livro. No final da série, da trilogia, um outro político de nome Caifás. Já ouviu falar? Um político religioso que há 2000 anos já combatia o Cristo e continuava combatendo até nos dias atuais agora. E é uma cena perfeita no final dessa trilogia, quando aparece Jesus face a face com Caifás de novo. É o ponto alto do livro. Caifás e Jesus. O que vocês acham que acontece? Ninguém leu, né? Ninguém deve ter lido. Pegue a trilogia, Despedindo-se da Terra, Herdeiros do Novo Mundo e o outro eu esqueci o nome. Tá? Mas achando um, você acha a trilogia. Jesus só fez o convite. Tipo o convite que fez a Emmanuel. Tipo esse convite. Sabe o que aconteceu? Vou dar spoiler, não, vocês vão ter que ler o livro. Ele não aceitou. Não aceitou. 2000 anos. 2000 anos. E continua ainda a ser um inimigo do Cristo. O que o Cristo demonstrou para ele? Misericórdia. Deu chance. Outra oportunidade. Não quis. Não quis. Muito bem. Nós estamos falando de misericórdia aqui, né? Sabia de antemão que muitos homens não aceitariam a verdade, que almas numerosas buscariam escapar às obrigações justas, que surgiriam retardamento, má vontade, indiferença e preguiça em torno da Boa Nova? Tem preguiça em torno da Boa Nova? Ou se tem. Ou se tem.
Porque a gente sai da zona de conforto. A gente sai daquele mundo ideal que a gente traçou para ir para um mundo em que você tem que se doar pela obra. Tem que se doar pelo Cristo. Quando você se doa, vem junto uma palavrinha que ninguém gosta. Sofrimento. Ou vocês acham que a vida dos apóstolos aí foi uma maravilha? Foi? Mar de rosa? Os apóstolos estavam com Cristo, estavam com o homem. O filho do homem, né? Filho do homem. Estava direto com o filho do homem lá. Era para ser uma beleza, né? Olha o que aconteceu. Tem um que me dá arrepio até agora, só de lembrar. Aquele que foi escalpelado. Vocês sabem quem que foi? Eu não lembro. Bartolomeu, Natanael, escarificação. Tirou a pele dele. Foi Natanael? Bartolomeu. Quando eu assisti de novo a série lá, The Chosen, na hora que eu vi o Natanael, eu vou ter dó dele. Olha o que te espera. Mas não foi o pior. Não, foi o pior, na minha opinião. Mas tem uns que foram crucificados naquela cruz em X. Eu não lembro. Pedro foi de ponta cabeça. Isso aí. O André? Todos eles tiveram um processo. Teve um que foi transpassado por uma lança, não foi? Tem um que foi para uma lança. É tudo morte suave, assim, uma coisa. A mais suave é decapitado. O Tiago foi degolado, né? Pois é, se andava com o homem, filho do homem, e passou por isso, tá certo. Eu espero que isso não esteja no nosso currículo. Espero que não. Mas é uma simbologia de que nós vamos ter dificuldades. Porque é uma guerra do bem contra o mal, da luz contra as trevas, do conhecimento contra a ignorância. Então vai ter embates. Então isso representa os embates que nós vamos ter. E a gente tem que ter a prudência para a gente batalhar o máximo possível e sofrer o mínimo possível. Porque não adianta você ir direto para a fogueira. No mundo atual, a obra não espera mais isso de nós. Que a gente vá para o martírio, que a gente vá para a fogueira. Mas que a gente vá e anuncie o reino dos céus. E o que é o reino dos céus? É a construção do novo ser, o ser do novo milênio. O ser perfeito. Ou em busca da perfeição. Em busca da bondade. Então estamos nesse caminho. Lentamente, mas estamos indo. Caminhando. Por isso a doutrina é importante para nós, quando ela nos fala assim, e ela orienta isso direto. Vasculhe o teu íntimo. Veja o que tem de bom e o que tem de ruim. O que tiver de ruim, você alija. O que for de bom, você cultiva. Então, onde que está se construindo o reino dos céus? Em nós. A fortaleza? Em nós. O conhecimento? Em nós. Tudo é dentro. Tudo é dentro para que a gente, tendo esse cabedal de conhecimento e de virtudes dentro de nós, a gente possa ser uma fonte que vai jorrar tudo isso pelos outros. É esse o trabalho do cristão. Tornar-se aquela árvore frondosa que dá sombra, que dá frutos, que sacia a fome, que dá repouso. É esse o nosso fim. Estava na preguiça, né? No entanto, sustentou a unidade divina
a fim de que todos os aprendizes se convencessem de que lhes seria possível envenenar a liberdade própria, criar deuses fictícios, erguer discórdias, trair provisoriamente a lei, estacionar nos caminhos, ensaiar a guerra e a destruição. A gente nunca fez isso, não sei porque escreveram isso aqui. Vamos repetir. Sabia de antemão que muitos homens não aceitariam a verdade. Jesus já sabia disso. Tanto é que naquela época já sabia o que ia acontecer na Idade Média. Todos aqueles ensinamentos dele seriam deturpados. Lembra disso? Que almas numerosas buscariam escapar às obrigações justas. Teve isso? Que surgiria um retardamento. Teve pessoas tentando retardar o progresso moral do planeta? Teve isso na nossa história? Que teria má vontade? Teve má vontade? Indiferença com relação ao Cristo? Teve indiferença? E preguiça? Preguiça da renovação? Teve isso na nossa história? No entanto, sustentou a unidade divina a fim de que todos os aprendizes se convencessem de que lhes seria possível envenenar a liberdade própria. Olha só, há 2000 anos atrás o Cristo trouxe para a gente a boa nova. Ele sabia de antemão o que aconteceria na Idade Média. Toda a deturpação de todos os seus ensinamentos. A gente viu isso no curso, que a gente terminou agora há pouco, que lá o nosso querido Maomé, que era um enviado do Cristo, para fazer o quê? Renascer a chama do cristianismo primitivo, que já tinha sido deturpado ali quando o Império Romano agregou, trouxe para si, apropriou-se do cristianismo primitivo, fundiu com as religiões pagãs, dando origem à Igreja Católica. Então ali já começou uma grande mudança. Então Jesus manda o seu enviado Maomé. Para quê? Para ele restituir o cristianismo primitivo. Conseguiu? Na hora que chegou aqui, na hora que o véu do esquecimento cai, e aonde a essência do ser humano tinha que preponderar, houve falhas. Conclusão, não preciso apontar as imperfeições que ele trouxe e que deu aí uma longa história que ele teria que retificar e retifica até os dias atuais. Se eu não me engano, foi num livro que eu li do Dr. Inácio, que cita uma incursão que foi feita, lógico, o Dr. Inácio, depois que desencarnou, ele foi fazer uma excursão no Iraque, na época da Guerra do Iraque. E lá ele travou contato com essas realidades que eu estou falando com vocês. Muitos espíritos que deveriam ter revivido o cristianismo primitivo erraram e estavam ali trabalhando incessantemente para corrigir os seus erros. E aquelas guerras fratricidas, aquela toda bagunça que estava ocorrendo ali no Oriente Médio, estava sob a responsabilidade deles. Veja como é complicado você errar no coletivo. E errar ainda sendo um mensageiro do Cristo. Veja só, Emmanuel
Públio Lentulus, 2000 anos atrás, ele podia ter aceitado o convite de Jesus, né? Talvez alguma encarnação ou outra ali de realinhamento, de desprendimento pela doutrina, tudo ok. Não aceitou. Pois é. Foi lá para Pompeia. Pompeia ou Herculano, não me lembro de qual das duas cidades. Teve a erupção do Vesúvio, morreu lá. Olha que morte legal, né? Cego. Cegado pelo próprio filho. Aquele filho Que tinha desaparecido. Pois é. Como seria se ele tivesse aceitado o Cristo? A história não poderia ter sido diferente? Ele foi advertido em sonho, uma situação ali, de que se ele soubesse aceitar o convite do Cristo, ele anteciparia a regeneração moral dele. E ele, no entanto, despreza o nome. Pois é. Tá, agora está reencarnado em São Paulo. Olha isso aqui. Está reencarnado em São Paulo. Olha que coisa. Olha o que foi fazer. Mas ao longo desses. Hã? Não. Está trabalhando. Todo mundo trabalha. Não, mas já está em outro nível. Está em outro nível. É outro nível. Teve uma das encarnações que foi o auge. Eu não lembro. Agora não vou falar que eu não lembro. Foi ali que ele ressarciu. Agora é um trabalhador. Mas foram o quê? Séculos e muitos séculos que ele atrasou. Para nós foi bom. Eu confesso para vocês que para nós, eu gostei da opção que ele teve. Porque se não fosse a opção dele, a gente não estaria estudando, não teria estudado já esse livro inteirinho. Estamos estudando esse, que é o Pão Nosso, e tem mais 4 ou 5 ainda que nós vamos estudar, graças a Emmanuel. Graças a ele ter falado não para o Cristo. Porque essa obra que ele construiu foi justamente no realinhamento que ele fez da sua trajetória. Então, quando se fala que Deus consegue tirar de um mal um bem, aí é uma prova inequívoca. E eu esqueci onde que eu parei. Ah, tá. A fim de que todos os aprendizes se convencessem de que lhe seria possível envenenar a liberdade própria, criar deuses fictícios. A gente nunca criou deuses fictícios. Criou? Se o próprio Deus, a gente cria um Deus antropomórfico, imagina o que mais, né? Erguer discórdias. Não faz parte da nossa natureza erguer discórdias. Trair provisoriamente a lei, estacionar nos caminhos, ensaiar guerra e destruição. A gente já fez isso? Contudo, jamais poderiam enganar o plano das verdades eternas, ao qual todos se ajustarão um dia, na perfeita compreensão de que o Senhor é nosso Deus, o Senhor é um só. Ou seja, por todos os caminhos que nós formos trilhar, que nós escolhermos, o ponto de chegada será sempre o mesmo. O que vai demorar é o tempo que levaremos para nos alinhar às leis divinas. E isso, logicamente, depende só das nossas escolhas, só do nosso livre-arbítrio. Ok? O que foi o título mesmo? Vamos ver se vocês lembram. Então, qual que é a observação primordial? Entender os porquês da vida. Com os olhos da razão, da lógica. Um perfeito entendimento. Tudo que nos acontece é justo, necessário. Vamos para o 106º capítulo do livro Pão Nosso, cujo título é Há Muita Diferença.
Ó, não li ali o que está ali para trás. Então, vamos fazer uma pequena introdução. Há muita diferença? O que poderia ser? A diferença de classes? Tem muita diferença? Tem. Diferença intelectual? Privilégios? O que mais? Olha como que tudo é uma questão de um ângulo de visão. Vamos pegar aqui um mundo perfeito, uma vida perfeita de alguém? Vamos lá. Vou criar um cenário, tá? Escolhe um país. Qual que é o melhor país para se nascer aqui no planeta Terra? Melhor país. Dinamarca. Não sei. Vamos lá. Dinamarca. Muito bem. Qual o clima ideal? Assim, na maioria do ano. Temperatura. 24 a 28? Tá bom? 24 a 28. Tá uma temperatura boa? Vocês, tá bom? Beleza. Então, nasceu na Dinamarca, 24 a 28. Biotipo. Altura. 1,80 para homem, 1,80, 1,70 para mulher, tá bom? Tá bom? Peso para homem. 85 para mulher. Aí agora pegou, né? 60? Oh, obrigado pela ajuda. Obrigado pela ajuda. Olhos castanhos, verdes ou azuis? Pode escolher. Azul é mais bonitinho, né? Azulzinho. Cabelos castanhos ou loiros? Castanho? Tá bom, castanho. Não precisa nem falar a cor da pele, né? Se ela não dá a marca, a gente já sabe. O que mais? Tá, agora vamos para o nível social. Pais perfeitos, bondosos, avós presentes, também amplamente atenciosos, escola ótima. Renda familiar, $100.000 mês, tá bom? Hoje estou gastando. Estou gastando hoje. O que mais? Para ser um mundo perfeito. Não precisa de plano de saúde. A saúde é impecável do começo ao fim da vida. Isso. Não, nada de Unimed, nada. Não. Precisa de. Então, escola top. Muito bem. Gostaram do que nós traçamos? Perfeito? Todo mundo queria isso para si? Joia. É o ápice? É o topo? Dá para melhorar um pouquinho? Eu sei que dá para melhorar um pouquinho, mas faz de conta que é o ápice. É um ponto de vista. É um ponto de vista. Por quê? Aonde que fica a Dinamarca? Na Europa. Onde fica a Europa? No planeta Terra. Onde fica a Terra? Sistema Solar. Onde fica o Sistema Solar? Na Via Láctea. Tudo bem. Não vamos muito para frente, não. Vamos voltar aqui para o Sistema Solar. Onde que está? Planeta Terra. Desses mundos aqui do nosso Sistema Solar, a Terra é o mais evoluído? Então, já tem uma definição aí muito comum, da gente, muito interessante, que foi classificado o nosso planeta como prisão, hospital, escola. Então, esse mundo perfeito que nós criamos foi dentro de uma prisão. Num local onde nós estamos nos aprendendo a ter saúde. É um hospital.
a saúde espiritual. Escola, estamos aprendendo a viver. Então esse é o mundo perfeito? É uma questão de ponto de vista. Então, não existe um lugar na Terra que nós estejamos que vamos estar satisfeitos. Já por causa da condição evolutiva da Terra, não tem como ser. Esses países que são ditos, né, que são vias em terra, o que acontece lá? O número de suicídios é imenso. As pessoas infelizes, com vazio especial. Por quê? Então, Porque todos nós estamos no mesmo nível. Mesmo nível. Então não importa o lugar. Muitas vezes é mais fácil você ser feliz lá no sertão, aonde a água é de poço, 20 metros para baixo. Tem que ferver a água, caminhar uma lata d'água, quilômetros, e ser feliz lá, plenamente feliz lá, do que ser feliz num país como esse. Qual que é a diferença? Me coloquei a pensar, eu estou pensando há uma semana sobre a gente falando da Suíça, onde eles fazem a eutanásia, né? A pessoa alta, aquele suicídio assistir, aquele acadêmico eles têm de borderline, diagnosticado com Alzheimer, e por ter uma função financeira, intelectual e tudo mais. E ele foi por esse suicídio assistido. E o que me chamou a atenção foi nas redes sociais, as pessoas aplaudindo que a decisão da vida, aquilo, e pessoas de intelecto a gente chama esse fenômeno de a cadeira da misericórdia. Eu fiquei refletindo muito essa semana sobre isso. Ponto de vista. Tem pessoas que falam assim, ó, o meu corpo é sexo. É uma ignorância. Puxa, se falar isso vai ofender muita gente. É ignorância. O que é ignorância? Desconhecimento. Primeiro, seu corpo, sua sexo, você pode fazer tudo com o seu corpo. Tudo que você faz, o primeiro desconhecimento aqui, tudo que você faz tem repercussão, tem consequência. Tudo. Agora, o que você faz para o outro tem consequência redobrada. E pode ser que esteja no seu corpo, mas não é seu corpo mais. A partir do momento que uma vida se constitui no ventre materno, ela é outra vida, não é a tua vida. Então esse é o maior equívoco que atualmente as pessoas que são levadas para o aborto cometem, porque é um suicídio. Suicídio não, é um infanticídio. Infanticídio. Porque você não está lesando a si, você está lesando ao outro. Em contrapartida, lesa a si também, mas diretamente você está lesando a outro ser. Enquanto não nasceu, não tem vida. Pelo amor de Deus, isso é ignorância. A partir do momento que bateu o coração ali, bem antes, como é que você pode afirmar isso? Aonde se origina a vida? Que ponto? Alguém sabe determinar? Se uma reencarnação, ela inicia-se na célula ovo, na junção do espermatozoide com o óvulo, no momento da fecundação, ali começa a primeira divisão, ali tem vida. Existem algumas controvérsias nesse sentido. Mas pensem bem, quando que o espírito se alinha ali? Algumas vertentes dizem que pode ser que no decorrer do tempo que vá se firmando. Pelo que eu li, olha, eu não estou desencarnado, não estou do lado de lá,
não tenho essa visão. Então o que eu tenho é o que eu li nos livros, o que eu subentendi. O que eu subentendi eu estou tentando repassar. O que eu entendi? Que a partir do momento em que há a junção do espermatozoide com a célula ovo, e ela começa a se dividir, ali já tem uma matriz espiritual alinhada que vai dar forma. Então ali começa a encarnação. Quer dizer que naquela célula tem um espírito ali dentro? Não. Não tem. Está unido. Como é que você põe um ônibus dentro de uma caixa de fósforo? Não tem como. Então ali é o quê? Há uma junção. E essa junção inicia-se ali e termina aos 7 anos de idade. Não é quando nasce, não. É aos 7 anos de idade que se completa a encarnação. O que acontece nesse inteirinho? As células vão se dividindo, multiplicando. Está aqui o espírito. O espírito vai fazendo assim, ó. À medida que vai se duplicando as células, multiplicando, o espírito vai se ligando a todas elas. Até que, aos 7 anos de idade, todas as células físicas estão ligadas às células espirituais. Molécula por molécula. Justamente isso. É a maior referência que nós temos. Uhum. E é engraçado porque você pode ver que a criança até os 7 anos é completamente voltada. Depois dos 7 anos parece que realmente tão bom. Eu ia falar que a medicina eles até costumam dizer que até 7 anos é da mãe, depois é do pai, depois é dos amigos. E é impressionante como depois dos 7 anos perde aquela inocência. Uhum. Eles perdem totalmente. Ali tem um espírito antigo. O corpo é delimitador. Né? Por exemplo, a gente quando está com 18 anos de idade, o corpo ainda nos limita. Você quando está com 50, 60, 70 anos de idade, é totalmente diferente quando você tem 20. Então, à medida que nós vamos envelhecendo, a influência física no nosso espírito vai se diminuindo. Vai diminuindo. E aí nós vamos... Por isso que diz que os velhos são mais sensatos, né? Tem mais facilidade de entender a vida. Porque passaram por N experiências. Também, mas é porque os laços... A gente começa a morrer quando nasce. Então os laços vão se afrouxando. E o espírito vai tomando cada vez mais lucidez. A não ser que você vai com Alzheimer, aí você está perdido. Né? Ai. Foi só uma piadinha sem graça. Bom, eu não sei onde que eu parei, vou começar lá de cima, tá? Eu sei que eu não. Vamos lá. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 6. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Tá. O que nós subentendemos desse trechinho? Não tenho prata nem ouro. Não tenho nada material para te oferecer. Embora, na Igreja do Caminho, Pedro oferecesse muita coisa material para as pessoas. Alimento, medicação, atendimento. Embora, mas é aquilo ali da sobrevivência, da caridade, da verdadeira caridade. Mas, nesse caso aqui, eu falo, não tenho prata nem ouro, não tenho o que oferecer, mas o que eu tenho, eu te dou. É o quê? Se alguém chegasse para vocês e falasse assim, ó,
Tenho 2 presentes para te dar. Você pode escolher. Só pode levar um. Hoje eu estou gastão. Nesse presente aqui, ó, R$1 milhão. Você pode pegar todo esse dinheiro, fazer o que bem quiser com ele. O presente número 1. Nessa segunda mão, eu te dou toda a minha lealdade, toda a minha amizade, todo o meu amor. Qual que você escolhe? Qual dos dois dura mais? Quanto tempo dura isso aqui? Se tiver inflação, quanto que dura R$1 milhão? Se tiver na Venezuela, troca lá em Bolívar. É Bolívar? Não, nem sei, não é a moeda de lá. Bolívar é da Bolívia, né? Peso, né? Ah, também não importa. Bom, conclusão. Se você é imediatista, lógico que você vai escolher o dinheiro. Se você pensa, joga todas as suas fichas nesse mundo físico, nesse 1 milhão eu vou ter uma casa, vou ter um carro, vou ter diversão, vou ter facilidades. Então, eu tenho minha vida realinhada. Do lado de cá eu não tenho nada, mas tenho um amigo que eu vou levar para o resto da vida, que em todos os momentos vai estar do meu lado. Nos momentos difíceis vai ser o meu suporte, o meu socorro. Nos momentos de solidão vai estar do meu lado. Nos momentos das lágrimas vai estar ali para enxugá-las. E isso eternamente. Qual que eu escolho? Você falar que a fortuna também não traz tranquilidade. Não traz. Não traz. A gente vê por aí. E como você falou no outro título, as pessoas são infelizes. Né? Prisioneiras. Prisioneiras do dinheiro. Não traz tranquilidade. Mas ajuda bem, né? Estou brincando. Nós estamos nesse mundo material, faz parte. O dinheiro faz parte das regras. Então a gente brinca um pouquinho, mas a gente sabe da importância dele. É muito importante? É muito importante. Mas não é primordial. Para que a gente vive em sociedade, é preciso ganhar o dinheiro? Lógico que é. É preciso trabalhar para que isso aconteça? Lógico que sim. É justo o que se recebe pelo trabalho realizado? É justo. Sendo pouco, médio ou bastante, é justo. De acordo com a possibilidade de cada um. No entanto, ele é só um meio para você sobreviver. Faz parte do ambiente, assim como a água faz parte da nossa vida para que nós possamos nos hidratar, nos assear. Assim como o alimento para nos nutrir, assim como o sol para nos aquecer, tudo faz parte do contexto onde vivemos. Mas não é tudo. Afinal, para que se mantenha a vida, mas a nossa inteligência, o nosso espírito, ele se satisfaz com isso só? Não. Se satisfizesse só com isso, a gente não procuraria outras pessoas para alinhar o nosso coração. Seria o suficiente. A gente não ligaria para a prole. Por quê? Seria o suficiente para nós vivermos. Mas não é só isso. Nós somos seres sociáveis. Sociáveis, altamente sociáveis. Somos tão sociáveis que aqui cada um vem de um lugar.
Cada um tem uma história, cada um tem uma família, e a gente está se cruzando, basicamente, aqui no centro. Mas se hoje encerrássemos o nosso curso, não vai ter mais, nós não vamos nos ver mais. Acabou tudo. Nosso coração, como é que ia ficar? Não ia faltar alguma coisa? Com certeza. Que isso que nós começamos a construir vai se multiplicar muito mais com o passar dos séculos, dos milênios, das existências. E a tendência é que nós cada vez mais estejamos unidos. Por quê? Lei de afinidade. Afinal, somos todos irmãos. E mesmo aqueles que lá no passado ou hoje ainda cometem os seus errinhos, lá na frente, bem lá na frente, vão estar juntos de nós, também na tarefa, no trabalho, no desenvolvimento. Bom, vamos ver o que o Emmanuel fala um pouquinho, deixar o Emmanuel falar, né? É justo recomendar muito cuidado aos que se interessam pelas vantagens da política humana. É justo recomendar muito cuidado para os que se interessam pelas vantagens da política humana. Estava falando disso agora há pouco, né? Reportando-se a Jesus e tentando explicar pelo Evangelho certos absurdos em matéria de teorias sociais. Quase sempre a lei humana se dirige ao governado nessa fórmula: o que tens me pertence. Quase sempre a lei humana se dirige ao governado nesta fórmula: o que tens me pertence. O cristianismo, porém, pela boca inspirada de Pedro, assevera aos ouvidos do próximo: o que tenho, isso te dou. É uma ótica bem diferente, né? Se Pedro, que é um discípulo, um apóstolo, fala que o que ele tem, ele doa, imagina um degrau acima. Já paramos para pensar do que nós somos herdeiros? Já pararam para pensar? Olha só, vamos pela ótica. Deus é Pai. Pai, nós somos filhos. De quem que é esse universo todo? É do Pai. Quem que nós somos? Filhos. Quem que é herdeiro do Pai? Os filhos. Então nós somos herdeiros desse mundo, desse universo. Já pararam para pensar nisso? Fala que nós somos co-criadores, né? Nós somos co-criadores, né? Estamos uns co-criadores hoje embrionários. Somos. Tanto é que nós vamos, em breve, né, nós vamos falar sobre a Gênese nas redes sociais. Nosso próximo programa vai ser sobre a Gênese. E um dos pontos, dos aspectos que está lá na Gênese, são os co-criadores. Então nós vamos ver que quando a Terra foi manuseada, né, ela foi planejada, ela foi ali, como é que fala? Moldada, obrigado. Moldada, tinha as mãos dos co-criadores. Quem são esses co-criadores? Uns irmãozinhos nossos, um pouquinho mais velhos que nós. Pouquinho só. Questão de alguns bilhões de anos. Bilhões. Porque eles estavam presentes quando a Terra se formou. 4,5 bilhões de anos. Então eles são um pouquinho só mais velhos que nós. E que trabalharam na construção desse planeta. Olha a perfeição desse planeta. Isso são que os nossos olhos físicos conseguem enxergar. Existem as dimensões espirituais, que a gente ainda não conhece.
A gente conhece algumas lá para baixo, mas não lembra. Umas mais abismais assim, a gente conhece alguma coisinha ou outra, né? Perto ali das lavas vulcânicas, a gente conhece alguma coisinha. Mas para cima, assim, a gente não conhece muita coisa. A perfeição disso aqui foi criado por quê? Lógico, sob a supervisão do Cristo, mas com a ajuda dos co-criadores, que são irmãos nossos mais velhos. Esse... Jesus mesmo fala, né? Vós sois Deus. Vós podeis fazer tudo, eu faço muito mal. Exatamente. Exatamente. Por isso que eu sempre falo, tem uma fala bem repetitiva minha nos cursos, que é o seguinte: nós somos uma engrenagem nesse universo. Se nós faltarmos, o mecanismo do universo vai estar imperfeito. Incompleto, aliás. Então, todos são importantes. Todos são uma parte dessa engrenagem que funciona maravilhosamente bem. Por isso, a gente tem que se valorizar também. A gente tem que entender que nós somos importantes. Nós temos um cabedal, um arcabouço enorme a ser germinado. E essa germinação dura, às vezes, milênios, para despertar a consciência que nós estamos tendo agora. Hoje você olha, entende o que é o mundo, o que é Deus, por que nós estamos aqui, qual que é o nosso papel, o que nos aguarda, as coisas erradas que fizemos, os nossos projetos para o futuro. Então hoje tudo isso faz sentido, porque a nossa mente já deu uma desenvolvida. Mas tem uns, infelizmente, que ainda vão pelos instintos sexuais, pelos vícios, pelas paixões, pela alimentação desregrada, pelas drogas, tudo que assim aflora o sentido, dá aquela ilusão. O X da questão é você conseguir criar o seu mundo perfeito, ser feliz, sem utilizar um artifício sequer, a não ser os seus sentimentos. A partir daí é que nós podemos falar: opa, estamos no caminho certo. Eu quero, porque é para o bem meu e do próximo, e eu vou trabalhar nisso para desenvolver esse projeto, seja ele qual for, sempre pelo bem meu e daqueles que estão à volta. E você passa a ser aí um pequeno co-criador. A partir de então, não existem limites. Por isso que nós temos que desenvolver o nosso intelecto. É importante desenvolver o nosso intelecto para a gente saiba como que as coisas funcionam, para que você possa criar a partir do amor. Simples, né? É bem simples. Basta a gente pôr as mãos à obra. Já meditaste na grandeza do mundo, quando os homens estiverem resolvidos a dar do que possuem para o edifício da evolução universal? Hoje, nós temos um enorme equívoco social. Um enorme equívoco social. Porque a gente quer isso aqui, ó. Quando os homens estiverem resolvidos a dar do que possuem para o edifício da evolução universal. Ou seja, muitos querem que aqueles que têm posses doem suas posses para aqueles que não têm. Já ouviu falar um tal de socialismo? Coisa mais ou menos assim, né? Aquele que tem muito tem que doar para o que tem pouco, para as coisas se equilibrarem. É uma visão equivocada. Por quê? Não é isso que está falando o texto? Olha só. Já meditaste na grandeza do mundo quando os homens estiverem resolvidos a dar do que possuem para o edifício da evolução universal, para que tudo esteja perfeito?
Cada um dá o que tem em benefício do próximo, para que cria-se aquele mundo perfeito. Vai dar certo? O que vocês acham? Não é essa política que tenta se implantar por aí afora nos últimos séculos? E que não dá certo de jeito nenhum? E que, além de não dar certo, ainda cria mais pobreza e mais desigualdade? Eles falam de dar coisas materiais. Não é disso que eles falam. Deu para pegar? Porque cada um de nós está num nível intelecto-moral. Se você pega o que você tem, que você construiu, e você divide com aquele que não tem, que não fez nada, ele vai continuar fazendo nada. E você está diretamente atrapalhando a encarnação dele. Espera aí, estou atrapalhando, se eu estou ajudando, estou dividindo, eu estou atrapalhando. Está tirando dele o direito dele se esforçar para construir, para desenvolver o seu intelecto, para desenvolver a sua energia de trabalhador e despertar as suas potências. Simples assim. Então, não está colocando para ele a oportunidade de fazer alguma coisa. Vontade. Por isso que eu adoro a questão 909. Você não sabe o quanto eu gosto dela. Primeira vez que eu estou falando dela. Por quê? É isso que falta. Ah, mas eu não sei ler, não sei escrever. Vai aprender a ler e escrever. O que te falta? Ah, eu não tenho dinheiro para comprar lápis, não tenho dinheiro para comprar caderno. Vai comprar. O que te falta? Ah, eu não tenho trabalho. Sempre tem uma desculpa. Não. Chega desse coitadismo. Logicamente, todo mundo tem suas dificuldades, suas limitações. Não estou dizendo que não tenha. E que faz parte do plano que nós vivemos a caridade. Mas a caridade é o seguinte: está passando fome? Eu dou de comer. Está passando frio? Eu dou de cobrir. Mas uma vez alimentado e vestido, vai trabalhar. Conta para nós, Hugo, o que Paulo implementou na Igreja do Caminho? Primeira lei de Paulo, entre aspas. Primeira lei de Paulo. Ele, inicialmente, ele sempre caminhou, para todos os locais. E ele nunca recebeu nada da igreja para poder, porque ele sempre tinha que se sustentar. Para todos os locais ele ia caminhando. Ele nunca postou o cabelo dele, porque ele não queria nenhuma facilidade. Uhum. Aí Paulo entrou na Igreja do Caminho. A Igreja do Caminho, o que eles faziam? Assistiam as crianças, aos órfãos, aos idosos. Mas tinha muita gente ali que tinha a saúde, já estava recuperado. E e os apóstolos se desdobrando para conseguir alimento para um, alimento para outro, medicação. E tinha as pessoas fortes lá, já podiam trabalhar. E no bem bom, Paulo falou para Pedro assim: não é assim não. Tem que ensinar essa moçada a pescar. Interessante que ele exemplifica primeiro isso, Paulo exemplifica isso. Ele não aceita nada de assistência e solicita que os demais também assim procedam. Exatamente. E tanto é que tem a história lá do tear dele, né, onde ele ia, levava o tearzinho, de dia tecia lá suas tendas, seus tapetes para poder vender, para manter o seu sustento, prover o seu sustento. E isso é uma lição para nós, porque todos nós temos que trabalhar. O Valdemir está lembrando que palestrante, médico,
o Alberto Almeida, Sei. ele lá de Maringá. Sim. Ele tem a instituição lá, do Centro Espírita, e tem as famílias que recebem naquele local, são cadastradas, duas, três famílias, comunicadas, um monte de gente, e ele dá um tempo para aquelas pessoas, maridos, filhos, ele dá um tempo para saírem e procurar trabalho. Até um certo tempo para não virar uma permanência. E aí é isso que você falou. A pessoa que também sem querer fazer nada. Né? Então ele dá um tempo para essas pessoas se souberem fazer a sustentação. Cada caso, logicamente, a gente tem que ser analisado, é um caso. Mas acontece isso, quando você facilita demais a vida do outro, você está, ao invés de ajudar, você está atrapalhando. Às vezes a dorzinha, ela é aquilo que a pessoa precisa. A dificuldade é aquilo que ela precisa para ela despertar. Isso dentro de casa, às vezes a criação do filho, dos pais. Sim. Sem essas frustrações. Esse é um dilema atual, né? É um dilema bem atual, porque os filhos hoje eles são poupados, aí na hora do embate mesmo, eles sofrem. Né? Poupa para os filhos não sofrerem, mas na hora que chegam perante a vida, sofrem em dobro. Pois é. Então, realmente, a gente tem que entender os porquês da vida. Se você olhar para um ponto de vista humano, meramente humano, eu acho que é a coisa mais natural você querer proteger os filhos. Totalmente natural. Só que o excesso faz o quê? Estraga. Eu vi até na internet esses dias, ontem, hoje, ou anteontem, lá uma foto de 1970, mais ou menos nessa década, os empreendedores do futuro. Tinha uma foto lá, empreendedores do futuro, isso em 1970. Eram uns tanto de molequinho com 7, 8, 9 anos de idade, com uma caixinha de isopor vendendo picolé. Esses são os empreendedores do futuro. Pois é. Lida com a dificuldade desde cedo, aquilo passa a ser normal. Então, quando, na fase mais adulta, sabe melhor enfrentar essas intempéries. Aquele que nunca fez nada. Aonde que eu ouvi falar? Foi aqui no centro. Deixa eu contar alguma coisa sem denotar nada. Uma tal pessoa estava fazendo uma faculdade cara, estava em determinado ano da faculdade, quase terminando, não aguentou e suicidou. Pensa bem, para estar numa faculdade cara como essa, os pais têm que ter dinheiro. Tem que ter uma base ali sólida, porque não era um fiéis da vida, não. Então, teve todas as oportunidades, chegou em certo ponto, não aguentou as dificuldades, porque essa faculdade ela é meio assim dura, de realidades duras. Na hora, suponho eu, que desse embate não teve estrutura suficiente. Alguns recorrem às drogas. A gente bem sabe disso. Então dá aquela fugida para poder aguentar. É a válvula. Outros para as bebedeiras, para as festinhas, para as orgias, etc, etc. Eu tenho que espairecer, né? Eu tenho que livrar dessa energia. Tem um jeito muito mais fácil de livrar dessas energias, né? Nós bem o sabemos.
Basta conversar com o chefe. Simples assim. E todo mundo aprende isso desde pequenininho, mas não sabe como que funciona. Uma das coisas que a doutrina espírita prima é esclarecer como que tudo funciona, para que você não fique perdido nas dificuldades. Poxa, aflições, perdas, obstáculos, derrocadas, todos nós vamos ter. E como que você vai se portar diante disso? Conhecendo. Tempestade? Passa. Tudo passa. Até o caso lá do Jerônimo Mendonça. Levou a encarnação dele inteirinho. Mas passa. Tudo passa. 9h30. E aonde que eu estou? Então eu vou ler o restante aqui só para a gente arrematar, tá? Para não ficar pelo meio do caminho. Esse daí a gente faz um arremate aqui, tá? No serviço da caridade comum, nas instituições de benemerência pública, raramente a criatura cede ao semelhante aquilo que lhe constitui propriedade intrínseca. Para o serviço real do bem eterno, fiar-se-á alguém nas posses perecíveis da terra em caráter absoluto? O homem generoso distribuirá dinheiro e utilidades com os necessitados do seu caminho, entretanto, não fixará em si mesmo a luz e a alegria que nascem dessas dádivas, se as não realizou com o sentimento do amor, que no fundo é a sua riqueza imperecível e legítima. Então, doar, simplesmente, sem o coração sentir o que se está fazendo, é bom para quem recebe. Para a gente é indiferente. Para quem recebe é maravilha. Para quem tem pouco ou quase nada, receber a ajuda do próximo, nossa, é como se Deus estivesse baixando ali, dando as benesses, modificando o seu mundo. Para quem está doando, se não tiver amor no coração, tanto faz, tanto fez. Cada individualidade traz consigo as qualidades nobres que já conquistou e com que pode avançar sempre no terreno das aquisições espirituais de ordem superior. Não ouvides a palavra amorosa de Pedro e dá de ti mesmo no esforço de salvação, porquanto quem espera pelo ouro ou pela prata, a fim de contribuir nas boas obras, em verdade ainda se encontra distante da possibilidade de ajudar a si próprio. Eu juro para vocês que eu adoraria ter bastante dinheiro para ajudar nas obras sociais. Adoraria. É uma coisa que eu sempre pensei, estou falando sério. É uma coisa que eu sempre pensei, nossa, quando tiver dinheiro, quando tiver as coisas melhores, eu posso contribuir com isso, posso contribuir com aquilo. E sabe que até hoje eu não consegui fazer nada? Por quê? Na realidade, a gente tem a ingenuidade de doar o que a gente não vai utilizar. Então, se você tiver bastante, você vai falar, isso aqui eu posso doar, não vai fazer falta, porque a minha parte está reservada. O X da questão é quando você não tem nada, e mesmo não tendo nada, você doa tudo que você tem. Essa lição do Evangelho está presente há tanto e tanto tempo na nossa vida e a gente não consegue atinar. Que não é realizações físicas, são realizações do coração. Como que uma casa espírita como essa se construiu? Porque um doou tijolo, outro doou cimento, outro doou piso, outro telhado. Foi isso? Também. Mas atrás disso tinha o quê? Trabalho, dedicação, vontade e amor. Um só conseguiria? Não. Juntou-se tantos e tantos por uma obra e se consolidou. Hoje nós, como trabalhadores da casa,
que a gente faz? A gente tenta se unir para aperfeiçoar, para melhorar, para que outros possam se beneficiar disso. E a gente tem dinheiro? Quem está lá dando dinheiro? Não é necessário. Não é necessário. Mas uma coisa é necessária: o coração voltado à obra, sem olhar para nós mesmos. Isso é ser instrumento do bem. Porque você sabe que não precisa pensar em si. Porque a partir do momento que você faz o bem, naturalmente você vai receber. Então você não precisa pensar na contrapartida. Por isso que a gente aprende: fazei o bem e não olhai a quem. Não precisamos esperar um obrigado, um abraço, uma palavra de agradecimento. Porque isso está intrínseco. Quando a gente faz, automaticamente já está recebendo. A gente não precisa receber mais nada. Pensemos nisso. Que Deus nos abençoe. Uma ótima semana a todos nós.